as necessidades da nossa vida, ela vai nos revelando algumas coisas nossas. Existem necessidades físicas. Talvez aí o gordo se enquadre. O gordo, satisfeito, com o rosto que é uma bola, com a pele toda brilhante de gordura, de tanta comida que ele comeu. Não é mesmo? E ele pega com aquele barrigão, ele chega depois do almoço, não é hábito mais chupar os dentes. Engraçado, no meu tempo isso havia esse jeito, as pessoas depois comiam, ela fazia assim. Não sei, alguém viu isso já? No meu tempo isso era comum. Eu tinha um tio, o tio Adolfo. Que filho não nada. Tinha um tio meu, o tio Adolfo, que a gente ia para fazenda, nós tínhamos uma fazenda, quando voltávamos, a gente sabia que ele estava no ônibus pelos chiados dele. E curioso, olha aqui uma coisa interessante. Ele tinha dente muito bonito. Talvez seja uma coisa boa para você manter os seus dentes bons. Mas são necessidades que nós temos. Temos necessidades físicas, temos necessidades emocionais, mas elas em si só, elas não se satisfazem. E se alguém insensatamente pensou que ele seria feliz porque é gordo, ele não vai lograr sucesso. Também, se pensou que seria feliz tendo muito dinheiro, ele vai chegar à constatação, depois de muita posse, ele vai constatar e vai ver na sua experiência que ele vive uma vida vazia. Donde se conclui linearmente, claro, conclusivamente simples, assim, que o problema então não está na saciedade das coisas naturais e nas coisas financeiras. Diga amém. Não é bem assim? Claro que é. O homem, se ele não tiver uma questão resolvida, que nós vamos ver hoje lá com relação a Paulo, quando ele fez um discurso ao rei Agripa, ele não vai ser feliz. E todo o propósito nosso, de todos quantos estamos aqui, é sermos felizes. É ou não é? Não é? Não existe uma pessoa aqui neste recinto que diga assim, eu não quero ser feliz. Todos querem ser felizes. E o problema, aonde está o problema, é que busca essa felicidade em lugar errado. E aí não vai ser feliz nunca. Abra, por favor, em Salmo 49, para começo. Estamos bem de horário, viu? Depois de tudo que fizemos, nós estamos muito bem de horário. Salmo 49, ele diz assim, a partir do versículo... Eu acho esse salmo fantástico. Esse salmo, depois na sua casa você lê inteiro, é a constatação daquele que crê, a diferença daquele que crê e daquele que não crê. O resultado daquele que crê e o resultado daquele que não crê. Terrível isso. E lá para o versículo 12 em diante. Todavia, Salmo 49, 12. Todavia o homem, apesar de suas riquezas, o que acontece com ele? Não permanece. E eu acho que a agonia de todo rico, e esse texto mostra isso, a agonia de todo rico é saber que o que ele fez, o dinheiro que ele arrumou, o dinheiro que ele trabalhou exaustivamente, ele vai deixar para outro. Já pensou nisso? Eu não tenho essa crise porque eu não tenho nada. Não tenho. O que eu vou deixar para vocês? A minha Bíblia você vai ficar. Fica com você, Lucas. Mas se os irmãos vão ficar com ciúme, você dá umas folhinhas para eles e tudo mais. Mas veja bem, o mais rico que está aqui deve estar, se o mais rico está aqui, estruturado, arrumadinho, a sua parte financeira, ele sabe que ele tem um usufruto muito menor do que tudo que tem e que ele vai deixar para outro. Terrível, não? A me alhei, e o outro leva. Não é legal. 49, 12 em diante. Todavia o homem, apesar das suas riquezas, não permanece. Antes, é como os animais que perecem.
Não existe céu de cachorro, viu? Alguém vai sugerir a ideia, é como os animais que merecem, mas os cachorros também tem um céuzinho lá no céu. Não tem não, viu? Olha, você que ama muito seu cachorro, presta atenção. É um aparelho de televisão que quando deu os seus dias acaba só para jogar fora. Não há mais, só lembrança. Oh, cachorrinho bonitinho, mais nada. Esse é o caminho, versículo 13, daqueles que confiam em si mesmo, olha, e dos seus seguidores que aprovam as suas palavras. Me parece um grande puxa-saco. Olha, aqueles que confiam em si mesmo e os seus seguidores que aprovam. Normalmente isso aqui é cabo eleitoral, viu? De algum político. E dos seus seguidores que aprovam as suas palavras. Como ovelhas, são destinadas à sepultura, e a morte se alimentará deles. Os retos terão domínio sobre eles ao romper da manhã. E olha aqui o estado do rico. E a sua formosura na sepultura se consumirá. E a sua formosura na sepultura se consumirá. Foi muito bom ter dinheiro, mas acabou. E você já não tem mais usufruto dele. Terrível isso, não? Mas essa é a história. Por essa razão, se você crê, é muito mais importante do que a riqueza de muitos ricos. A palavra diz, Salmo 103, versículo 16, eu acho que é isso. Confira para mim. Ele diz assim: mais vale. Vamos lá para aí. Acho para mim. Eu acho. É Salmo 37. Ô Ricardo, Salmo 37, caramba. Salmo 37, versículo 16 diz assim: vale mais. Presta atenção. Vale mais. O que é uma coisa que vale mais, Reginaldo? É mais valoroso que o outro, né? Tem mais valia. Olha aqui. Vale mais o pouco que tem o justo. Eu vou repetir. Vale mais o pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios. Qual é o valor que você deve dar? Vale mais o pouco. Por isso que eu digo para você, meu irmão, presta atenção. Se você comeu feijão, como falei, foi agora à noite que eu falei isso. Se você comeu feijão com farinha no almoço, nem arroz e nem ovo, cara, está louco de banho. Vale mais o pouco que tem o justo do que as riquezas de muito mais, as riquezas de muitos ímpios. Presta atenção. Isso significa que a verdadeira satisfação não estão nas riquezas. Diga amém. Amém. Concorda comigo? É verdade. Refaça os seus valores. Pensa nos seus valores. Voltando lá para o Salmo 49. Como ovelhas são destinadas à sepultura, e a morte se alimentará deles. Os retos terão domínio sobre ele ao romper da manhã, e a sua formosura, meu Deus, na sepultura se consumirá longe das suas mansões. Mas esse é nosso regozijo está aqui. Diz assim, mas, rapaz, por isso que eu digo, você tem que falar, não tenho que falar da morte, eu tenho que falar que a morte é vencida. Olha aqui, mas Deus remirá a minha alma do poder da morte, certamente que me receberá. Deus do céu, eu vou ser recebido lá em cima, Carlos. Não há nada mais importante do que isso. Olha isso. Mas Deus remirá a minha alma do poder da morte, certamente me receberá. Não temas, não se preocupe, em outras palavras, quando alguém se enriquece e quando a glória da sua casa aumenta, pois quando morrer, nada levará consigo, nem a sua glória o acompanhará. E agora no 18, ainda que durante a vida ele se tenha considerado feliz. Meu Deus, abastado, gordo, comeu tudo que tinha direito e mais alguma coisa. Não temas quando alguém se enriquece e quando a glória de sua casa aumente, pois quando morrer, nada levará consigo, nem a sua glória o acompanhará. Ainda que durante a vida se tenha ele considerado feliz,
E os homens o louvem quando prospera, puxa saco. O que vai acontecer? Irá ter, olha meu Jesus, irá ter com a geração dos seus pais. E diz aqui que jamais verá a luz da vida. O homem que possui riqueza sem entendimento é semelhante aos animais que perecem. Isso tudo para dizer que a nossa saciedade não está nas coisas naturais e nem no poder que o dinheiro traz. A nossa saciedade, o que é saciedade? Saciedade é satisfação. Satisfação. Ninguém vai conseguir se satisfazer, seja pela comida, seja pelas coisas materiais e visíveis, e seja pelo poderio financeiro que essa pessoa possa ter. Jamais vai se satisfazer. Não tem o aspecto fundamental resolvido. Isso para ele não traz. Acumula dinheiro sem saber quem o levará. Isso dá uma coisa dentro do cara. Saber que todo o esforço e tudo aquilo que ele amealhou, trabalhou, lutou, alguém vai levar no seu lugar e ele nem sabe quem. Verdade. Saciedade, satisfação, ela não se encontra em questões naturais, visíveis, materiais e nem em aporte financeiro. Se você está imaginando, se você fosse rico, se você ganhasse na loteria, você seria feliz, você, segundo a palavra que eu estou lendo, você não vai ser feliz. Não vai ter saciedade, não vai ser satisfeito. Você não vai se satisfazer. E quem não está satisfeito e não se satisfaz é frustrado. Frustração é eu buscar em coisas que não sejam reais e verdadeiras, buscar a minha felicidade. Não vou ser. E eu disse de começo que não há um aqui que não queira ser feliz. Todos nós queremos ser felizes. E se não somos hoje, porque estamos buscando em lugar errado, em coisas que não convém, diga amém. Amém. É verdade. Se você não é feliz hoje, porque você está buscando em lugar errado, você está buscando em riquezas, você está buscando em outras coisas de satisfação natural, visível. Não vai conseguir nunca. É verdade. E tudo para dizer para você que Jesus morreu até para resolver essa questão. Uma coisa que me impressiona muito são os discursos feitos pelos apóstolos no livro de Atos. Seria bom você notar e perceber e analisar na sua casa esses discursos, notadamente de Pedro, Paulo, Estevão. Lá tem todo, na maioria das vezes, tem todo o conselho de Deus para o homem. Eles tiveram que expor, todas as vezes, expor a pessoas que não sabiam nada, expor a razão da sua fé. Todas elas. Eu queria chamar a atenção para vocês, um que Paulo fez, diante do rei Agripas, Lucas, acho que 24 ou 26, eu já acho já. Um pouco antes, só para você saber se contextualizar. Se você ler a história de Atos, a história de Paulo, você vai ver que tudo que Deus fez na vida de Paulo foi alguma coisa milimétrica. Não houve nada por acaso. Tudo estava absolutamente coordenado. Se você conhece um pouquinho de desenho, estava tudo nas suas coordenadas, perfeitamente amarrado. No momento certo, no momento preciso. As suas prisões, as coisas que aconteceram com ele, tudo foi perfeitamente planejado e desenvolvido. Até quando ele apelou para César, isso estava incluído nos planos de Deus para ele, porque Jesus disse para ele: Paulo, me importa que você testemunhe de mim em Roma. E a única maneira que ele tinha de ir para Roma é quando ele fosse preso em Jerusalém e ser deportado para lá. Uma coisa que nós poderíamos imaginar e poderíamos pensar, que para fazer o plano de Deus, muitas vezes o Senhor nos leva em lugares que nunca nós imaginamos. Lugares adversos, presta atenção, você que conhece o Senhor. Talvez algumas vezes na sua vida você vá por lugares que você vai perder. E vale a lembrança de que cristianismo é perder.
Cristianismo não é ganhar neste mundo. Presta atenção, se você imagina que as coisas de Deus são coisas para esse mundo, você está errado, e você está em lugar errado. A igreja não é uma bolsa de valores, como muitas vezes eu disse. A igreja não é uma casa lotérica, que eu invisto para receber 100 vezes mais. O sentido da palavra de Jesus, assim foi como foi com ele, assim é com todos nós. Se perseguiram o mestre, hão de nos perseguir. Se somos pessoas totalmente diferenciadas, odiadas pelo mundo, é bom nos lembrar sempre que ele em primeiro lugar foi isso. Muitas vezes Deus nos leva e nos tira coisas que nos são preciosas para bem do seu reino. E se é para bem do seu reino, diga amém se você concorda com aquilo das suas coisas também. Amém. É verdade. Não é uma palavra simpática, mas é a verdade. Paulo, quando ele foi para Roma, porque era o cumprimento de uma designação de Jesus. Importa, Paulo, nenhum mal vai te suceder aí em Jerusalém. Nada vai te acontecer. Importa que você vá para Roma e você testemunhe de mim lá. E aí ele foi preso, foi batido, foi açoitado e tudo mais. E ele estava um pouco antes, ele estava aqui na Cesareia, estava na fortaleza de Cesareia, estava preso lá porque os judeus queriam matá-lo. E circulava diante daquela fortaleza, reis e tudo mais. E uma dessas vezes foi essa vez que o rei Agripa veio falar com ele e ele foi dar razão da sua fé. E ele começou a explicar o que aconteceu com ele. Atos 26, versículo 14 em diante. Caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Disse eu: quem é, Senhor? Respondeu ele: eu sou Jesus a quem tu persegues. Agora, levanta-te, põe-te em pé, e eu te apareci por isto, para te fazer ministro e testemunha, tanto das coisas que tem visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Eu te livrarei desse povo. Isso aqui é um discurso que ele estava falando para o rei. Eu te livrarei. Ele estava dizendo o que aconteceu com ele, o que aconteceu. Paulo falou assim: olha, essa foi a minha história. Ele diz assim: eu te livrarei desse povo e dos gentios que agora te envio, para lhes abrir os olhos e das trevas os converter à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam remissão dos pecados e herança entre aqueles que são santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Aqui tem 5 pontos, presta atenção, 5 pontinhos aqui. Aqui eu diria para você que os benefícios da pregação, os benefícios que Jesus nos trouxe, eles estão resumindo aqui nesse discurso de Paulo em 5 pontos. 5 pontinhos, está vendo? 5 pontinhos. Aqui é o cerne do Evangelho. Aqui está a mensagem que as pessoas precisam e devem ouvir. Não são mensagens de prosperidade, não são mensagens de... Como é que fala aquele negócio de cura interior? Não, lá para trás, como é que é o nome? Regressão e tal coisa e tal. Não. O Evangelho a ser pregado, este é o cerne. Aqui está o cerne do Evangelho. Ele diz de 5 coisas. A primeira deles, ele diz assim: abrir o quê? Os olhos, e das trevas converter à luz. Abra 2 Coríntios capítulo 4. Depois nós voltamos para cá. 2 Coríntios capítulo 4. Isso aqui é uma coisa que é impressionante isso. Todo o esforço que você tem para pregar a palavra é para que as pessoas vejam. Tudo. Porque as pessoas do mundo estão... Olha para mim. As pessoas do mundo estão cegas. Elas não sabem. O que mais eles ouviram foi ouvir falar. O que mais aconteceu com ele foi ouvir falar. Disse que me disse que. Olha, a minha patroa, a minha sogra, a minha comadre disse isso e aquilo, e tal e coisa, e fica em rudimentos e em questões do mundo, tradições dos homens, que na verdade não reproduzem a verdade. A verdade real é o seguinte: todo aquele que não conhece o Senhor, ele é cego. Ele não discerne. E quando eu digo isso, que não conhece o Senhor, eu digo de religiosos.
Eu estou falando de religiosos, que têm a forma, mas não têm conteúdo. Que ouviu falar, mas que não representa uma experiência. Isso é um perigo. Um perigo mortal. É eu ouvir falar, e aquilo que eu ouvi falar eu reproduzo, mas não é uma experiência minha. Eu preciso entender que o açúcar é doce, que o mel é doce. Eu preciso conhecer. E qualquer coisa que fugir da lógica espiritual, eu digo que está errado. Eu preciso. É necessário ter discernimento dessas coisas. Você perceber no meio de muitas e muitas vozes, você perceber aonde estão as vozes falsas e aonde está a verdadeira. Porque se você não tiver discernimento, você não sabe o caminho que você deve andar. É verdade ou não é? Claro que é. 2 Coríntios capítulo 4 diz assim. Pelo quê? Tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando, olha aí, olha a natureza do pregador. Não andamos com astúcia, nem falsificamos a palavra de Deus. Antes, recomendamos-nos a consciência de todos os homens, na presença de Deus, sabendo, presta atenção, o que eu falo aqui, eu tenho a convicção de que eu vou dar contas a Deus de tudo. E se eu usar de engano com você, e se for engano, não produz avanço na sua vida, não produz crescimento, porque o único meio de uma pessoa crescer é pelo conhecimento. Presta atenção, o único meio de uma pessoa crescer é pelo conhecimento da palavra. Lembra do texto de 1 Pedro, capítulo 2? Deixando, pois, toda malícia, todo engano, fingimento de inveja e toda murmuração, desejai afetuosamente ou ardentemente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, que é a palavra de Deus, para que por eles vades crescendo. Meu irmão, você não pode ficar na estatura que você está. Você tem que crescer. Criança que não cresce fica nanico e passa a ser problema. O normal é crescer. O projeto de Deus é crescer. É você ser grande, você crescer, ser uma pessoa saudável, espiritualmente falando. E só acontece isso pelo conhecimento da palavra, sem o que não se cresce. Não adianta, fica rodeando. Alguém pode se imaginar que porque está em milhões de cultos, que está assistindo muitos programas de televisão e tudo mais, preste atenção. O que eu recomendo, e sobre isso dou contas, eu digo assim, seja disciplinado na palavra de Deus. Você tenha constância na palavra. Você não passa um dia sem tomar banho. Você não passa um dia sem escovar os seus dentes. Você tem disciplinas na sua vida. A palavra de Deus é a mesma coisa. Você tem que disciplinadamente você observar. E eu garanto, se é que vale uma garantia minha, eu digo para você que eu não tenho dúvida nenhuma de que se você fizer isso durante toda a sua vida, você vai progressivamente, você vai crescendo, e ouça isso, uma pessoa que cresce tem uma visão mais panorâmica das coisas de Deus. É ou não é? Uma pessoa que está sentada não vê tanto. Mas uma pessoa que à medida vai conhecendo e crescendo, ele vai tendo uma visão maior, mais ampla das coisas de Deus. Ele pode mais discernir aonde está o certo e o errado. Ele pode mais aconselhar, esse é o caminho, ande nele. Ô fulano, sai daí, o burrão, é para lá. Porque está mais numa altura maior. Importa crescer, precisa crescer. Sem o que não vai dar, não dá certo. E não cresce se não tiver estudo, meditação sistemática na palavra de Deus. E eu não quero, como irmão mais velho seu, eu não quero que você seja atrofiado pela vida. Os meus filhos são todos uns cavalos de grande, eu tenho orgulho disso, um cavalada, tudo um jumento aiada, olha o tamanho desses caras que estão aí, gostoso ver, os caras cavalão. Se fosse pequenininho, eu ia amar do mesmo jeito, mas eu gosto que ele seja um cavalo. Crescer é fundamental. Voltando, vou dar contas a Deus de tudo que falar, viu? E olha, se o tribunal de contas desse mundo é difícil, eu quero dizer que lá no celestial não passa nada que esteja torto. Misericórdia. Mas se o nosso evangelho, ainda está encoberto,
Para os que se perdem está encoberto. Para os que se perdem está encoberto. Não viram, não percebem, não creem. Eu te afirmo, eu te digo com toda clareza que importa você saber os mistérios de Deus. O mistério que esteve oculto durante séculos e gerações e agora foi manifestado aos seus santos. A eles, Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério. É Cristo em vós, esperança da glória. Olha, quando Ele vem na sua vida, você que é cego, você começa a entender. Você começa a perceber aquilo que realmente importa e tem significado. Mas olha, aquele que não é espiritual, que busca a sua felicidade em coisas terrenas, poderio financeiro, é insatisfeito e ele não tem a sua saciedade. Ele não é satisfeito, ele é infeliz e ele é frustrado. Mas se você buscar nas coisas de Deus, você é um homem de acordo. Seguindo. Mas o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz da glória de Deus, glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Presta atenção. Quem não conheceu a Deus não conhece os seus mistérios. Quem não conhece os seus mistérios não sabe da sua herança. E olha, a herança que Deus tem para nós, por mais que você queira imaginar, você não vai chegar perto dela. É muito! Digo duas coisas exageradas que são reais. Duas coisas que todos nós tenhamos sempre na cabeça. O que Deus tem para nós é incomparavelmente melhor, maior do que tudo que você viu no mundo. Sem dúvida alguma, essa é a herança. E o meu Deus é um Deus de exagero. Por outro lado, o inferno é pior do que tudo que nós podemos imaginar. Solidão, ter a revelação e a sensação de estar perdido, de nunca mais ser ouvido e não ter contato mais com a vida. É a pior coisa. São coisas extremas que nós não conseguimos chegar perto. Aqui o tesouro que Deus tem para nós e o inferno e a loucura que é realmente aqueles que não creram. Deixa eu te falar, não pode ser diferente. O Anderson não pode ser diferente. Por que Jesus, Deus, ia dar o seu filho para uma coisa banal? Se não fosse um assunto gravíssimo, porque ele não daria. Mas é razoável, minimamente, Denis, minimamente inteligente. Presta atenção, se a coisa não fosse gravíssima, se o amor de Deus não fosse inexplicável, ele não teria vindo. Se fosse um malemar, mais ou menos, uma missa de sétimo dia. Desculpe, Ian Lucas, falei de missa. Se não fosse uma coisa gravíssima, se não olha o tamanho do remédio, olha o tamanho da quimioterapia, olha o tamanho da radioterapia, olha o tamanho dessa injeção. Se não fosse gravíssimo, não teria acontecido, nós não teríamos sido alvo do amor de Deus. Deixava para lá, se resolve depois. É grave e é uma única maneira que tem. Olha, deixa eu falar para você. Sou muito sincero de dizer para você que é um prazer você estar aqui. É um prazer. Amo você. Você dá um trabalho para mim, caramba. É um prazer você estar aqui. Mas isso não é o mais importante. O mais importante é você estar no reino de Deus. E isso não é só aqui. Existem grupos sérios em outros lugares. E você não vai perder a minha amizade se você for para outro grupo, desde que permaneça no Senhor. Eu sou sincero para dizer isso para você. Eu amo você. E um prazer ter junto você de mim. Prazer. Gosto de você. Gosto de ver. Olho lá, vejo você. Isso é tudo o meu prazer está nisso. Mas também sou muito sincero, que eu quero tirar você do lugar que você está. Você pode não vir para cá,
Mas você tem que sair do lugar que você está, se você quer ter sucesso na vida. Você entendeu o que eu disse? Não entenderam? Eles entenderam? O Kim, você pela expressão, medi por você, pela sua cara, você não disse nada. Você não entendeu. Eu não vou envergonhar você para você explicar. Sincero. Amo você estar aqui. É bom a convivência, a comunhão, muito bom. Mas isso não é o mais importante. O mais importante é você ter uma aliança com Deus. Isso é o que vale. Olha, eu sou sincero e honesto em dizer, não é jogo de palavra. Essa é a verdade. Mas também digo para você, com toda sinceridade, que eu quero tirar você do lugar que você está. Da tradição que você está envolvido. De coisas do mundo que você está envolvido. De conceitos humanos. Eu preciso dizer para você, você tem que sair de lá se você quer embarcar no voo da vida. Segunda-feira eu fui visitar a Carrozeli, uma família, um casalzinho novo. E eu me lembro que ela falou assim, ela disse assim, eu gostei tanto dela ter falado assim. Ela disse, eu não vou perder o voo da vida. Eu falei e ela entendeu. Tudo é para você estar no voo da vida. Na sequência aqui de Atos, das trevas converter à luz. Olha, presta atenção. O que Deus em Cristo fez, Ele nos tirou do império das trevas. O que é o império das trevas? Ele nos tirou de um lugar, império das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele nos tirou, presta atenção, salvação é tirar de um estado e transferi-lo para outro estado. E nisso eu vou te dizer, sabe o que é grua? Quem sabe o que é grua, diga amém. Grua é aquele equipamento enorme que tem um braço, e ele estica o braço, lá naquele lugar, ele abaixa um cabo, ele puxa lá, e aí ele vem para cá e faz aqui. E transporta o que quer que seja para o outro lado aqui. E aí, assim. O transporte, presta atenção, da semana passada eu disse isso, Lucas 16. Ninguém humanamente consegue sair desse estado e ir para esse outro estado, a menos que Deus faça isto. Do contrário, Ele não tem poder para sair daqui e passar para este lado de cá, a menos que Deus faça. E se Deus não fizer, eu morro nos meus pecados. Salmo 40, ele diz assim que Ele me tirou de um lago horrível, de um charco de lodo, e pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos, e pôs um hino na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. O que Deus fez, Carlinho e Eliana, o que Deus fez foi aquela grua espiritual. Ele foi me buscar lá naquele lamaçal do pecado. E Ele me puxou e tirou do reino de trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Quando estamos no reino de Deus, eu digo para você, não é uma obra comprada nem no Paraguai, nem na Bolívia, nem na 25 de março. Estamos no reino de Deus por puro amor de Deus e nos transportar. Não foi por obra de justiça nenhuma. Alguém pode imaginar e sugerir a ideia de que eu sou bom, de que eu sou melhor. E aí a palavra, ela revela claramente e diz assim, não há um bom, não há sequer um. Todos desviaram, todos eles, não há sequer um. Isso significa que nós todos somos uma colônia de leprosos. Uns com mais feridas e outros com menos feridas. Mas nesse estado não há saúde. E o que Deus fez foi nos tirar de um império de trevas. Horrível, falo da minha vida. Pecador, nome maldito que meu pai me pôs, erotismo. Coisa horrorosa, maldição para a minha vida. É verdade que eu também sou José. José é um tipo de Jesus. O que foi que Deus fez, aquele lamaçal que eu estava, o que o Senhor fez, pela misericórdia dEle, e eu entendo e eu creio, de que foi alguma coisa que o meu coração chamou para Ele, e talvez naquele sufoco, naquele horror,
não para querer justificar os meus erros e dizer, não é bem assim. Não. Naquele clamor, naquela pregação no dia 26 de agosto de 1972, eu numa confusão, num conflito danado naquele cantinho, eu vi pela primeira vez Deus falar comigo. Pela primeira vez eu percebi que Jesus tinha ressuscitado e estava vivo. E a partir daquele dia, creia você ou não, eu nunca mais fui o mesmo. Deus me salvou pela sua grande misericórdia. Me tirou de um lago horrível de lodo, um charco de lodo, e pôs os meus pés sobre uma rocha, e essa rocha é Jesus, e firmou os meus passos. 43 anos de fé. Eu estou pelo menos credenciado e habilitado para dizer para você que o Deus a quem nós servimos e conhecemos, Ele é a solução para a sua vida. Ele é a solução para a sua felicidade. É a solução para a sua saciedade, para o seu conforto. E ainda que você passe pelas maiores dificuldades da sua vida, que você não tenha emprego, não tenha dinheiro, não tenha saúde, você pode perfeitamente descansar e repousar, que você vai entender, à medida que você caminha, o Espírito de Deus se revela, você vai entender que o que você tem é incomparavelmente melhor do que esse momento que você está vivendo. Por favor, irmão, pela tua vida, em nome de Jesus, você precisa fazer uma aliança com Deus, você precisa entrar, ser um com Ele, e abandonar tradições e rudimentos do mundo. Não precisa ficar aqui. É um prazer para mim, mas isso não é o que importa. O que importa é o seu nome escrito no céu. E isso é o que interessa. Esse é o segundo ponto, das trevas nos converter à luz. E diz assim, do poder de Satanás a Deus. Nós falamos muitas vezes aqui, e isso é uma realidade. Quem não foi transportado para o reino do Filho, ele não tem poder para vencer a tentação. Quem concorda, diga bem. Eu estou dizendo, mais uma vez, nessa noite, que aquele que não nasceu de novo, ele não tem poder para dizer não ao pecado. Meu Deus. O poder do diabo era sobre a minha vida. E Deus, quando Ele me transportou com aquela grua celestial, e me transportou para o seu reino, Ele fez isso pela pura misericórdia dEle. A mudança para mim foi radical, porque eu saí de um senhorio que era o diabo, que me mandava fazer coisas que eu gostava, e que eu não tinha domínio sobre aquilo. Eu era homem, então, vendido à escravidão do pecado, vencido pelos meus apetites, pelos meus desejos. Quando Ele me transportou e me fez um novo homem, o poder do diabo ficou lá. E hoje, quando a tentação, e todos nós, enquanto estivermos nesse mundo, seremos tentados, quando a tentação vier para derrubar você e para quebrar você, diferente de antigamente, hoje eu tenho o poder para dizer não àquilo que não me convém. Coisas interessantes. A minha carne, contaminada pelo pecado como a sua, ela tem prazer no pecado. Mas há uma lei maior, a lei de Cristo no meu coração, que é maior do que a lei do pecado e da morte. E aí, quando me sugere o pecado, quando aqueles dardos, aquela seta é atirado contra mim, pelo escudo da fé eles ficam nela. E eu posso dizer com todo o poder dele no meu, dizer não àquilo que me atrai muito. E dessa maneira eu posso viver os meus dias santa, justa e irrepreensível para a glória dele. Fui livre das amarras do diabo, era o que Paulo falava para Agripa. Abra aí, estou terminando. 2 Timóteo, capítulo 2, 24 em diante. 2 Timóteo 2, 24 em diante. Estou terminando, estou no horário. Achou? Diz aqui no texto de Obreiro Aprovado, de 2 Timóteo 2, tem uma parte do 14 em diante, é o Obreiro Aprovado. Mas se encurtando, versículo
22 em diante. Foge também dos desejos da mocidade. Olha para mim. Olha a palavra de Paulo a Timóteo. Foge também dos desejos da sua mocidade. Quem não conhece a Deus, quem não nasceu de novo, não tem como fugir. Como você fugiria se você estivesse num campo aberto e um leão estivesse atrás de você? Como sairia? Escute, imagine uma pessoa que esteja correndo num campo aberto e um leão atrás dela. Você diria, gritando, foge dele. Você acha que ele teria poder de você escapar? Você acha que você teria poder para escapar do leão? Quando se dá esse recado, diz assim: foge também dos desejos da mocidade. Isso significa que é possível fugir dos desejos da mocidade. Diga amém. Aonde os os hormônios estão pululando. Desejos da mocidade. Uma pessoa, um jovem que não conhece a Deus, misericórdia. É dano e mais dano. O único freio é o Senhor, não é cinto de castidade, é o Senhor. Não há outro meio. Foge também dos desejos da sua mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, com o coração puro, invocam o Senhor. E rejeita as questões insensatas e absurdas, sabendo que produzem contendas. E o servo do Senhor não convém contender, mas sim ser brando para com todos, aptos para ensinar, paciente, presta atenção, corrigindo com mansidão aos que resistem, na expectativa de que Deus lhes conceda o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade. E olha o 26 e a consequência disso. E que se desprendam dos laços do diabo. Oh, meu Deus. Por quem haviam sido presos para cumprirem a vontade de Deus. O diabo, corda, prendeu. Deus, em Cristo, libertou. Vitória. Jovenzinhos, vocês todos que estão aqui, se caírem, caem pelas suas pernas, porque não consideraram, não atentaram com mais diligência para as coisas que ouviram. Mas jovens, vocês que estão com os hormônios voando pelas orelhas, é possível viver uma vida santa, justa. É possível dizer não ao pecado. É possível. Fomos rompidos com o Senhor, diabo, aquilo que nos obrigava a fazer coisas que não convinha, mas fomos livres para a glória de Deus. Todos quantos estamos aqui, se caírem, caem pelas suas pernas. Mas se você crê, há provisão de Deus para você viver uma vida santa, justa e irrepreensivelmente. Se cair, cai porque você quer. Se você creu, você tem a capacitação de Deus para viver uma vida santa. E olha, não vale idade, seja você velho, jovem, criança, seja o que for. Não falamos hoje de um pastor de 77 anos que caiu? Por fim, a pregação de Paulo: recebam a remissão dos pecados. E recebam, no final, o último quesito, eu estou acelerando porque não dá mais tempo. Recebam a herança, aqui que Paulo falou, recebam a herança entre aqueles que são santificados pela fé em mim. E para terminar, eu tenho um texto da palavra que eu acho, o bolo é muito bom, diga amém. As coisas de Deus são maravilhosas. Não há nada que se compare a isso, nada. Não há nada que se compare, nada. À medida que as pessoas conseguem perceber os mistérios, as questões espirituais, não há nada. Olha, eu vou para você, digo para você com certeza que a coisa é incomparável melhor. Eu gosto de um texto muito forte, eu acho que esse texto, eu poderia dizer que talvez seja a cereja do bolo. E é Paulo dizendo a Tito, abra Tito, eu vou terminar, é o capítulo 3 de Tito. Eu acho isso fantástico. Acho esse texto fantástico, explicando todo aquilo que Deus fez por nós. Tito 3, é o último texto que eu leio e termino. Lembra-lhes que se sujeitem aos governadores e autoridades e sejam obedientes, viu? Lá onde você trabalha, seja obediente, viu? Obediência, obedeça. Se tem autoridade sobre a sua vida, obedeça, porque o reino de Deus é um reino de ordem.
Essa história de você se opor à autoridade não é bom para você. Você colhe os resultados na sua vida, não é legal. Obediência. Ele diz assim, lembra-lhes olha a carta de Paulo a Timóteo, a Tito. Paulo, lembra-lhes que se sujeitem aos governadores e autoridades, sejam obedientes e estejam preparados para toda boa obra. Olha o perfil e o calibre do cara. Que a ninguém infame. Maledicência não deve caber na sua boca, viu? Se você fala mal das pessoas, fala mal do seu irmão, para com isso, porque isso não agrada a Deus. E você fala, Deus, eu sempre falei mal dos outros, Deus nunca mexeu comigo. Presta atenção, faladores, maledicentes, presta atenção, parem com isso, viu? Porque não é bom isso. Não. Você está plantando coisas que não convêm para a sua vida. E o pior, o que você planta, você come. E adianta você vai comer um fruto amargo do que você plantou. Não convém, não convém. Não fale mal. Não fale mal, pare de criticar. Não fale mal, cala a sua boca. Não seja juiz, cala a sua boca. Você não é melhor do que ninguém. Você tem um negócio na sua cabeça que você acha que você é melhor do que os outros, que você tem a palavra. Cara, você não sabe nada. Saia dessa postura de juiz. Você não sabe, olha, é zero centes e zerente zero. Você não sabe nada. Mas não, tem a palavra. Sou eu que penso e que acho das coisas. Cala a sua boca, cara. Você não sabe nada. Recolha-se a sua insignificância. E ele continua aqui, que a ninguém infame, nem sejam contenciosos, briguentos, mas cordatos, mostrando toda a mansidão para com todos os homens. E olha como nós éramos. Outrora nós também éramos insensatos. É a sua história. Para a vingança você pode dizer também a sua. Eu digo você, pior que é. Outrora nós éramos insensatos, desobedientes, extraviados. Isso éramos, pessoal, todos nós. E você vem com essa carinha de santo para cima de mim? Faz-me rir. Como é que o João Camargo fala? Está com brinquedo, vitimi? João Santana. Está com brinquedo? Ele fala assim? Está com brinquedo, vitimi? Você com essa carinha, você vai dizer para mim que você é bonzinho? Para mim? Aqui aí você não tem aprovação mesmo. Olha, vocês têm uma carinha. Eu estou vendo aqui um monte de anjinho aqui. Olha que belezinha que vocês são. Mas você sabe quem vocês são dos olhos para dentro. Se não fosse a graça e a misericórdia de Deus, isso aqui era uma coisa de louco. Isso aqui seria uma casa de horrores. Mas porque o Espírito de Deus vive em nós, aqui é uma casa santa. Aleluia. Continuando. Outrora nós também éramos insensatos, desobedientes e extraviados, servindo a várias paixões e prazeres. Diz aqui todos nós, o butinudo, todos nós, servindo a várias paixões e prazeres, e olha, vivendo em malícia e inveja. É isso a sua história. E você vem com essa carinha de anjo? Odiosos e odiando-nos uns aos outros. Agora é extraordinário. Mas quando apareceu a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos os homens, e olha, não por obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, misericórdia maravilhosa, Ele nos salvou, aleluia, diga aleluia. Ele nos salvou, Ele me salvou, não por obras de justiça que eu tinha feito, não foi por obras de justiça que eu tinha feito. Esse pulo é para acordar você. Não foi por obras de justiça que eu tinha feito. Não é por obras de justiça, não é pela sua educação, não é pela sua bondade, é pela grande misericórdia, maravilhosa misericórdia de Deus. Aleluia. Mas quando apareceu a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com os homens, seu amor para comigo, não por obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia,
Ele nos salvou, mediante a lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que Ele derramou ricamente sobre nós, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por sua graça, sejamos feitos seus herdeiros. Olhe para mim, Jefferson. Eu sou herdeiro de Deus. Eu não vou deixar nada para os meus filhos. Eles são herdeiros meus, é verdade. Mas o que Deus tem para mim, Diego, é muita coisa. E eu digo para você, por conta disso, eu sou herdeiro de Deus, pela misericórdia, pela grande misericórdia e maravilhosa misericórdia e graça do Senhor Jesus. Tanto eu quanto você. Herança é para filho. Herança não é para vizinho. Herança não são para os filhos dos meus amigos. Herança é para os meus filhos. Eu sou herdeiro de Deus, porque eu, pela graça maravilhosa de Jesus, eu sou filho, sou herdeiro e, portanto, sou filho e, portanto, herdeiro. A fim de que, justificados por sua graça, sejamos feitos seus herdeiros segundo a esperança de vida eterna. Fiel é a palavra, e quero que a proclames com firmeza, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Essas coisas são boas e proveitosas aos homens. Meu irmão, presta atenção, todo esforço é para você cair na real. Todo esforço é para você ouvir com mais diligência as coisas, ouvir com mais diligência as coisas que estão sendo pregadas. Portanto, convém atentar com mais diligência para as coisas que temos ouvido, para que em tempo algum nos apartemos dela. Fiel, falamos esse tempo todo aqui para dizer a tua herança. O céu é uma realidade. O amor de Jesus, incontestável, inexplicável, é verdade. Ele nos reservou um lugar no céu. Você é herdeiro de Deus pela fé. Nesse sentido, você se cuide e que nada possa impedir e atrapalhar aquilo que você tem para receber naquele dia. Vinde benditos, meu Pai, possuí por herança a terra ou aquilo que está reservado para vocês desde antes da fundação do mundo. Que o Senhor te abençoe. Eu não vou na porta porque eu já beijei todo mundo. Quem não me beijou e quiser me dar um abraço, eu estou aqui na frente. Senhor te abençoe, te guarde, Senhor te livre do mal, e que no voo da glória você esteja junto. Nós vamos entrar numa festa que nunca mais vai ter fim. Em nome de Jesus, um abraço.